Nanda! Oiê! Esperar o pessoal entrar aí, dar um tempinho, os atrasildos. E aí, pessoal? Aline, tudo bem? Pessoal que foi entrando aí, clica aqui embaixo ó, na setinha, ó. Vai chamando os amigos pra gente ver que vai ser bem legal. Vai chamando a galera, convidando os amigos, convidando o pessoal aí que tá... pra gente poder conversar. Temos muito o que conversar. Esperar o nosso amigo Guilherme Peck chegar. Oi, Nini! Marcinha! Tudo bem, pessoal? Esperar mais um pouquinho aí pro pessoal entrar, a galera que tá chegando. Esperar o Guilherme aparecer aí. Vamos ver se ele entrou. Se ele tiver aí, dá um oi aí, Guilherme, pra eu te adicionar. Olá, olá, olá. Oi, Célia. Tudo bem? Boa noite. Então, gente, hoje a gente tem muita coisa legal para falar. Vai ser bem legal. Tema bem amplo, né, da nossa realidade do dia a dia. O Guilherme é um grande amigo, cardiologista, fez residência médica comigo lá na FRJ. É da minha turma de faculdade da FRJ também. É arritmologista, então a gente tem bastante coisa pra gente conversar. Vai ser muito legal. Vou chamar ele aqui. E a gente começa já. Esperar o Guilherme conectar aí. Tá conectando. Fala, Guilherme. Tá sem som, cara. Agora foi. Acho que eu tô te ouvindo. Fala aí. Ih, não. Tô ouvindo, não. Agora tô. Ih, entrou e saiu. Agora saiu alguma coisa aí. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Saiu? Aí. E aí, Guilherme? Pô, bicho, vai ser meio difícil de te chamar de Doutor Diogo, cara. Vai ser difícil pra caramba. Vai ser. Eu tô explicando já aqui, cara, que a gente é amigo de faculdade há muitos anos. É desde 2003, né, cara? Então, Vai a ser gente... duro. Meu maior desafio vai ser não te chamar do teu apelido durante uma Não hora. Quero chamar ver o se eu vou apelido, né? conseguir. Não pode chamar, cara. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É. Não tem mistério nenhum. Pô, bicho, eu Gente, só... tô felizão de estar aqui contigo. Pô, eu também, cara. Você sabe que é um prazer. Você é meu irmão, amigaço, cara. Te respeito demais como médico, você sabe disso. Puta de um cardiologista com formação impecável, arritmologista de um dos melhores do Rio de Janeiro, que trabalha com uma das melhores equipes de arritmologia do Rio de Janeiro também. E, pô, você é amigão do coração, e eu acho que a gente tem muito que acrescentar junto, cara. A gente tem muita informação legal para dar aí para os nossos amigos, a galera que está assistindo, a gente acrescentar a galera aí. Pois é, cara, assim, a gente tava um tempo sem se falar, né? Assim, a vida de médico leva cada um para um canto. E, pô, de repente a gente estava conversando no grupo da faculdade. E aí, cara, você falou assim: poxa, eu tô fazendo uma coisa diferente. Você se formou em anestesia, É. né? Anestesista, e de repente você estava nesse mundo, né, de medicina esportiva, nessa luta aí para fazer as pessoas se cuidarem mais, né? Não só emagrecerem, mas se cuidarem mais.
E aí eu passei a te acompanhar, cara. Eu que já era teu fã, uma pessoa que eu admirava pra caramba, passei a te admirar mais ainda, cara. Pô, bom demais estar aqui. E aí eu queria aproveitar que a gente está se apresentando, queria que você contasse essa tua história, cara. Assim, é uma história muito inspiradora, sabe? Assim, as pessoas não sabem, acham que o mundo da medicina você se forma e aí tá pronto. E o que acontece na maior parte das vezes é que você se forma e cai, fica preso durante 24 horas no hospital, perguntando cada minuto que horas que aquilo ali vai terminar, o que você está fazendo ali. Eu também, quando fui dar meus primeiros plantões, falei, opa, isso eu não quero transformar a minha vida. E aí Exatamente. fui seguir aqui pela carreira de arritmia, fui seguir pela carreira de empresário, que não vale muito a... Isso pode até ser assunto para uma outra live, mas eu queria saber exatamente o que você faz e como que você caiu aí, cara, antes da gente entrar no tema da live aí, que é atividade física em tempos de Covid, mas conta um pouquinho dessa tua história, cara. Show, cara. Eu vou contar. A maioria das pessoas acho que já sabe, né? A galera mais próxima, os amigos mais próximos, né? Mas como você falou, minha formação inteira foi pautada na anestesia e em cirurgia de alta complexidade. Então, sempre trabalhei com as coisas mais complexas que eu sempre achei que o meu propósito de vida era interferir positivamente na vida de alguém. E a anestesia é uma especialidade de meio, é uma especialidade de fim, né? Então, você acaba interferindo pouco se você não fugir, não seguir para o lado da alta complexidade. Caí para o lado da alta complexidade e comecei a trabalhar, que pode entrar no hospital sem ter hora para sair, sem ter, saber o que está acontecendo. Isso me trouxe um bem, né, de conhecimento e uma satisfação pessoal financeira muito grande, né, um reconhecimento muito grande como médico na formação básica da anestesia, mas degradou a minha vida, né? Você acaba viver, você não acaba, você para de viver, você vive para trabalhar, você não trabalha para viver, né? Então a medicina te consome muito em relação a isso, né? Você acaba vivendo a vida para dar trabalho e você só respira aquilo e só faz aquilo. E quando eu fui perceber, cara, eu estava sem saúde nenhuma. Na faculdade o Gui me conheceu, né? Eu nunca fui um cara muito saudável, né? Eu fumava, eu tinha hábitos ruins, mas eu nunca fui obeso, eu nunca fui gordo, eu sempre fui um cara mais forte, mais para magro, mais esguio, muito tranquilo. E eu degradei a minha vida toda com esse processo. E chegou um momento do nascimento do meu filho que foi um fator determinante para mim, que eu falei assim, cara, agora eu preciso cuidar de mim, porque tem um serzinho que depende de mim. Se eu não mudar a vida dele, se eu não fizer alguma coisa para mudar a minha vida, eu vou prejudicar a vida dele, eu não vou ter como acompanhar o crescimento dele. E aí veio o estalo para mudar a minha vida. E aí eu comecei a tentar mudar a minha vida, trazer saúde para a minha vida. E comecei, pô, você sabe, né, a nossa formação na FRJ, a gente sempre foi muito estudioso, demais, inclusive, né? E eu, como bom médico, né, eu sempre falei, cara, eu vou estudar, vou aprender para fazer o que eu preciso fazer para mudar a minha vida. E comecei a estudar por conta própria. E consegui mudar a minha vida. Comecei a mudar a vida de amigos próximos. E os amigos estavam a falar, cara, o que você está fazendo é fantástico. Você está fazendo uma medicina de qualidade, você está ajudando as pessoas, você está mudando a vida de muitas pessoas. Por que você não faz um consultório disso? Eu falei, cara, tá aí. Por que eu não posso fazer um consultório disso? E aí eu comecei a enveredar mais para o lado de fazer pós-graduação, estudar mais, ler mais e começar a desmamar um pouquinho da anestesia. Eu não larguei a anestesia. Ainda trabalho com cirurgia de alta complexidade porque eu gosto, aquela questão da satisfação pessoal. Mas eu me sinto muito mais realizado hoje, mudando a vida de cada um que entra na porta do meu consultório. Eu consigo botar o dedinho, promover saúde e fazer com que ele tenha qualidade de vida. Isso eu acho que é o melhor legado que a gente pode ter como médico, né? Cara, não, perfeito. E uma coisa que liga muito a gente, as nossas especialidades, é que assim, o problema que termina em mim começa aí em você, né? Então, não adianta eu querer tratar arritmia ou algum problema cardíaco de alguém sem mudar comportamento, sem mudar qualidade Ah, de alimentação, sem fazer atividade física. E isso é uma coisa exatamente. que nos consultórios de cardiologia, hoje em dia, a gente, apesar de cada vez dar mais importância, faz menos, né? Eu comecei a Exato. estudar um pouquinho de medicina comportamental. Eu sempre queria saber, sempre quis saber o que eu poderia falar na consulta para um paciente, mesmo que rápido, mesmo que em uma hora, que pudesse dar um estalo. Mudar a vida dele, né? E aí eu comecei também a estudar um pouquinho de programação neurolinguística, de estudar um pouquinho de comportamento de pessoas, porque eu tenho pouco tempo
tem que, muitas vezes, ser invasivo, fazer algum procedimento, mas eu não posso deixar o comportamento para lá. E agora, meu amigo, você tá ferrado comigo, que eu vou começar a te encaminhar todo mundo que eu possa, que eu puder, entendeu? E eu para você, cara, porque o que a Pô, gente pega de disfunção orgânica, metabólica, que leva a disfunções cardíacas, arritmias, eu acabo vendo muito, ainda mais na respiratoria, é demais, cara. Mas vamos começar a falar do tema principal da gente, cara, que eu acho que é muito interessante, a galera tá aqui para isso, que é a atividade física e Covid. Eu acho que eu tenho um universo, a gente conversou bastante sobre isso, né? Tem um universo gigantesco de caminhos para a gente seguir, né? Para a gente enveredar. Mas eu acho que a gente pode começar falando pela questão mais importante, a questão atual do momento, que é usar máscara e praticar atividade física. pois é, assim, eu sou muito crítico. Eu tenho um papel, eu assumi um papel muito forte com essa história de tratamento Eu e de. Isso, cara, porque tá faltando gente para se posicionar, cara. E eu vejo que você se posicione, e isso que é importante no nosso papel como médico. A nossa formação médica é muito importante em relação a isso. A gente é formado na melhor Universidade Federal do Brasil. A gente é formador de opinião médica e formador de opinião pública. Então a gente tem que se posicionar mesmo. E você tá Eu acho que não existe medicina sem contexto, entendeu? Assim, uma coisa é você fazer medicina na guerra, outra coisa é você fazer medicina em país rico, outra coisa é você fazer medicina em país pobre, e a medicina precisa ser contextualizada. Então, a gente querer dar aqui uma só de técnico, olha, faça isso, por quê, e ficar dando explicações fisiológicas, eu acho que não chega a lugar nenhum, entendeu? Eu tento usar uma linguagem simples, me posicionar firme, né? E eu sou um crítico, assim, um crítico muito grande das máscaras. Eu acho que máscara é para lugar fechado, com aglomeração, e máscara é para ambiente médico hospitalar. De resto, a gente pode também discorrer 2 horas sobre o tema, eu acho que a gente não deve utilizar. E um dos motivos que eu acho que a gente não deve utilizar é que ela desencoraja completamente a atividade física. E a atividade física é o segundo comportamento, quer dizer, na verdade não a atividade física, né? Mas o controle de peso, o aumento de massa magra, a perda de massa de gordura, é o segundo comportamento na medicina que mais muda desfecho clínico, ou seja, que mais tem impacto. O primeiro comportamento é lavar as mãos. Depois que a gente começou a lavar as mãos, a gente começou a ver muito menos morte por infecção. E o segundo é perder peso e fazer atividade física. Então, Exatamente. tudo que desencoraja a atividade física, tudo que desencoraja a atividade física, a gente precisa pensar 10 vezes antes de fazer. Então, eu não consigo entender como um sujeito, por exemplo, obeso ou que tenha problema cardíaco, pode malhar e fazer atividade com uma focinheira, com algo que está tapando a respiração dele. Obviamente, a gente vive em sociedade, então o que é decidido, né, por nossos políticos, a gente precisa acatar, não dá para pregar a desobediência civil assim às claras, né? Mas isso não é comprovado, não tem nenhum benefício científico, né? Pelo contrário, eu acho que se a gente fizer uma enquete aqui, as pessoas provavelmente se desencorajaram a fazer atividade física. Mas aí eu queria te perguntar, você como especialista, assim, primeiro, o que é pior, né? Não fazer atividade física ou fazer atividade física de máscara? E fazendo atividade física de máscara, quais são os cuidados a mais que a gente tem que tomar? Exato. Cara, na verdade, essa pergunta é a pergunta mais a pergunta do milhão, né? É. A gente sabe que a prática de atividade física, como você falou, é uma questão que muda a vida das pessoas, é uma questão que é um fator decisivo comportamental que determina a promoção de saúde e que o uso da máscara ela leva uma série de repercussões metabólicas e cardiológicas, fisiológicas, de restrição ao fluxo de oxigênio, respiração de gás carbônico, alteração da dinâmica ventilatória, de vasoconstrição sistêmica, de piora da VO2, de piora da dinâmica ventilatória. Então, até que ponto isso é realmente obrigatório e isso traz benefício para o paciente? Essa é uma pergunta muito grande. É melhor o cara ficar em casa e não fazer nada? É melhor o cara ir e fazer e diminuir a intensidade? O que eu tenho recomendado aos meus pacientes faça, né? Respeite, né? É uma lei. A gente não pode fazer a desobediência civil como você falou, mas você tem que tentar achar uma forma de você fazer
que não te leve à exaustão, porque você vai chegar à exaustão mais precocemente. E isso faz com que você não consiga atingir os grandes objetivos que a gente tem com a prática da atividade física, a melhora da VO2, a melhora da dinâmica respiratória, todos os benefícios, você acaba ficando no meio termo. Mas é melhor do que não fazer. Mas a grande ponto, cara, eu acho o seguinte, quando você obriga uma população leiga a usar a máscara, mas você não orienta como usar a máscara, é o mais Esse é o importante. ponto. Por quê? A máscara, ela protege o vírus, mas o vírus está aqui. Se você mete a mão na máscara, coça o olho, aperta a mão do seu amigo, encosta, você está aumentando a probabilidade de propagação. Então, talvez é mais deletério o uso da máscara sem a orientação do que não usar a máscara. Mas a gente não tem como saber isso agora. O que a gente sabe que é comprovado é o quê? Que a máscara ela diminui a dispersão da carga viral do contato entre pessoas. Isso é um fato. E em aglomerações não deveria ser obrigatório, ele deveria ser orientado. Isso. É uso racional, né? Eu sempre falo isso. Eu Exato. sou contra o uso obrigatório, a favor do uso racional. Não, eu acho que assim uma grande solução para a questão airados, né? Deu ruim aqui, já voltei. Voltou? Voltei. Espaços públicos aerados, espaços públicos em área, vamos dizer assim, que não dificulte, né? Quer dizer, que não facilite a aglomeração e que dificulte, que promova a dispersão das pessoas. Então, nesses lugares, assim, caminhando na praia de máscara é um negócio que não tem. Esse aí não tem o menor sentido, na minha opinião. Eu também. E aí, assim, essa seria uma excelente solução, né? É você manter as máscaras em ambiente fechado, apesar de, mesmo assim, eu ter as minhas restrições, eu acho que as pessoas têm os direitos de ter liberdade individual. Muita gente vai falar aí, vai me bater, porque elas foram ensinadas através da mídia a ouvir que o inimigo mora ao lado, então o cara que está não usando a máscara, ele pode ser um portador assintomático e te passar o vírus. Isso é questionável também, não é bem assim. Vira um terror, caças bruxas em relação às pessoas que estão em volta de você, né, cara? Exatamente. Então, assim, uso de máscara tira você a tua plenitude em fazer atividade física, te desencoraja a fazer desatividade física, diminui quanto de água você bebe por dia. Então, com certeza, diminui a hidratação. Quando você faz máscara e você usa máscara e você está suando lá, o suor, molhar a máscara, diminui a porosidade, então ela fica mais suscetível ao vírus. Você mexe mais no olho. Então, assim, eu não tenho como provar isso em números, mas a minha sensação é de que não serve para absolutamente nada numa academia de ginástica. A gente não pode pregar aqui a desobediência civil, acho que ordem é uma coisa importante, né? Mas, assim, é importante a gente ter a liberdade aqui de poder dizer os nossos contrapontos. E como você disse muito bem, além de tudo, isso me preocupa, cara, assim, principalmente nos pacientes cardiopatas. Você imagina que a gente faz ergospirometria, a gente tem todo um parâmetro de frequência cardíaca para seguir nesses pacientes, para que eles fiquem numa faixa segura e, ao mesmo tempo, melhorem o seu condicionamento. E aí, de repente, você bota uma resistência na cara dele, isso vai mudar todos os parâmetros, né? Aumenta mais a frequência cardíaca de esforço, a VO2, para ele atingir a VO2 máxima, ele atinge uma frequência muito maior, gera um estresse cardiovascular muito maior, é um risco, inclusive, entendeu? Então, é aquilo que a gente está falando, cara. Talvez o fato de você manter o ambiente limpo, higienizado e fazer a lavagem das mãos, isso já não seria efetivo. Pois entendeu? Exatamente, cara. E eu acho que, assim, lavar a mão resolve a história, porque você só pega o vírus, eu sempre falo isso, você só pega esse vírus de duas formas. A primeira é se alguém for lá e dar uma escarrada, uma tossida na sua cara. Aí a máscara protege. Mas aí você espirrar aqui também protege, igual a máscara. E a outra é se você tocar no lugar onde alguém infectado tocou ou espirrou, né? Então você pega a máscara, você pega o vírus
tocando em regiões e colocando a mão no olho. Então, você imagina você suando no exercício físico, a máscara caindo, enfim. Eu vi vários vídeos seus com a máscara balançando assim. Pô. Fica, pô. Cara, se você for ver como é que eu peguei Covid, eu tava usando todas as EPIs, face shield, máscara N95, outra máscara, capote, gorro, luva, e eu peguei. Como eu peguei? Na desparamentação. Claro. Eu tava entubando um monte de doente, eu entubei um monte de gente, e certeza absoluta que não foi no momento da intubação, mas se não é um erro primordial que tem um vírus na máscara, eu sem querer fugir do processo, sem saber. A gente tem um processo mecânico de lavagem de mão de tira, lava, tira, lava, tira, lava, tira, lava. Se você não lavou bem, mexeu no óculos, coçou o olho, um abraço, cara, um abraço. Então não foi a máscara, na verdade foi a falta de cuidado ao tirar a máscara que me expôs e eu acabei me infectando, eu tenho certeza disso. E a gente vive num mundo assim muito polarizado, né, cara? Assim, que as pessoas perguntam: você é contra ou a favor das máscaras? Pois é. Assim, eu sou contra em algumas situações, a favor em outras. Agora, eu sou a favor da orientação. Colocar aqui no meu prédio, tem um síndico desgracento que ele resolveu, cara, que ele coloca um adesivo assim, ó, é obrigatório o uso de máscara, é obrigatório o uso de máscara. Assim, cara, isso faz com que a nossa empatia enquanto sociedade diminua, cara. Exatamente. Essa parte do rosto é a parte onde se sorri, onde se fala. As pessoas que, por exemplo, têm deficiência auditiva, eu atendo muito idoso, elas estão muito estressadas, elas não conseguem ouvir mais nada. As pessoas estão em pânico pela doença e as pessoas não sabem como as pessoas que têm deficiência auditiva estão sofrendo, como as pessoas que têm claustrofobia estão sofrendo, como as pessoas que têm asma estão sofrendo. Estão nesse mundo super preocupado com as minorias, simplesmente quando o buraco aperta para você, ou seja, alguém vai te passar a doença, alguém pode ser teu inimigo, você não se preocupa com essas pessoas. E é isso que me deixa chateado, entendeu? Eu acho que isso poderia ser resolvido com uma comunicação mais eficaz, né? Mas eu sempre vou enviesando um pouco mais para o lado político. Eu acho que esse não é o objetivo aqui. Eu acho que a gente fechou, então, assim, o tema no sentido de que a máscara, sem dúvida, atrapalha a atividade física, mais ainda em pacientes coronariopatas, cardiopatas, mas é melhor fazer do que não fazer. E se você tiver uma intolerância a fazer isso no ambiente fechado, vá para um ambiente aberto ou faça em casa, né? Hoje em dia existe esse acesso, faça ao telefone, existem academias online, existem aplicativos. A própria Box, ela está aberta, ela está funcionando, mas ela manteve o programa online para as pessoas que não se sentem confortáveis. E isso é o mais importante, entendeu? Você está sempre estimulando a prática de atividade física. Isso não pode ser um desestímulo, a gente tem que tentar buscar uma alternativa. Então, não adianta brigar com o sistema, como você falou. Se a gente brigar com o sistema, a gente vai ser burro, vai ficar dando murro em ponta de faca. A gente tem que saber a realidade e tentar orientar as pessoas para fazer o que é o certo, né? Perfeito, cara. E aí eu passo para um segundo tópico, cara, que eu acho que vale a pena a gente falar. Coisa importante. Duas coisas que eu queria pedir aí para a galera. A gente vai, no final, né? Eu sempre falo isso, eu nunca consigo aqui controlar o tempo, sempre vou batendo papo. Eu tenho encontrado um monte de amigo aqui no Instagram, e aí acaba batendo papo, falando. De repente, esse negócio desliga aqui, e aí, pô, a gente não consegue responder ninguém. Mas eu estou de olho hoje no horário, para a gente poder responder a galera. Eu vi que tem um monte de gente perguntando. Aliás, peço aí para todo mundo. Eu vou abrir. Oi? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui, vou ver se eu consigo. Abre aí. Enquanto você abre, cara, eu vou pedir aí para a galera. A gente ainda vai falar muita coisa sobre coronavírus aqui, então pega essa setinha de avião aí que você tem embaixo, manda para algum amigo. Isso que a gente aí. vai responder as perguntas aí. E aí, enquanto você abre, cara, eu vou te fazer então uma pergunta. E depois? Vou te fazer uma pergunta rapidinho e depois a gente vai para essa. O que você acha que fica de legado, assim? Eu não gosto muito de... O negativo do vírus todo mundo conhece, né? Eu acho que o negativo do vírus, a televisão mostra. Eu já não assisto mais televisão há um bom tempo por conta disso. O negócio me deprime, me deixa sem dormir.
Médico também sofre dessas coisas, né, cara? Então, eu acho que vamos tentar tirar algumas coisas positivas das nossas experiências como médico, e você que tem um feedback mais direto até do que eu dos pacientes por redes sociais e tal. O que você acha que fica de legado mesmo do coronavírus, né, desse período de pandemia? O que você acha que foi bacana e que deve continuar? Cara, eu acho que a única coisa que bacana que ficou são o cuidado excessivo que a gente já deveria ter tido em relação à higiene e lavagem de mãos, né? Eu acho que isso na verdade, é uma coisa que já deveria existir há muito tempo e é negligenciado pela maior parte do brasileiro. Tem uma dificuldade muito grande em aceitar isso, né? Essa questão da higienização da mão. A gente, médico, vira uma coisa paranoica da gente, né? Ainda mais a gente trabalhou em CTI. Você trabalha em CTI ainda. Então, a gente é neurótico em relação a entrar, lavar a mão, sai, lavar a mão, entra, lava a mão fica toda esfolada de tanta gente lavar. Mas talvez esse seja o grande legado, né? Até para a dispersão de doenças simples, como influenza, como gripe, como outras doenças bacterianas. Isso, só o fato de você lavar as mãos, isso já cria um hábito muito, muito, muito saudável, né? E você, o que você acha que é o grande legado? Cara, eu acho que é telemedicina, cara. Assim, Sem dúvida, cara. a telemedicina ajuda muito, tá? Ajuda muito, muito, muito. Você perde em exame físico, então você perde a chance de examinar o paciente, claro, isso é um problema, mas você ganha em adesão. Então, assim, você tem chance de ter mais consultas em horários maiores. As pessoas Uhum. têm mais conforto para te acessar, elas acessam da casa delas, né? Os Uhum. feedbacks dos pacientes ficam mais fáceis. Então, eu acho que a telemedicina, quando a gente puder associar a medicina tradicional, eu vejo muito, por exemplo, eu fazendo uma consulta de primeira vez no consultório, um retorno de casa, entendeu? Eu acho que os teleatendimentos psicológicos vão ficar, dos Exato. psiquiatras. Só Eu fazer acho para falar do seu trabalho junto com o Rodrigo Sá, que é um trabalho incrível de teleatendimento de eletrocardiograma em acompanhamento, monitorização cardíaca à distância, ainda mais nessa fase do uso da cloroquina, onde as pessoas falavam que o risco de arritmias era muito grande. A gente sabe que as coisas não são bem assim, mas isso leva a um legado muito grande, que é a monitorização à distância do paciente cardiopata com arritmia, que, cara, isso é uma coisa fantástica, fantástica que a tecnologia permite que a gente faça hoje. hoje em dia, cara, eu consegui duas coisas nessa pandemia. Essa pandemia, do ponto de vista empresarial, né, e de fornecimento de serviço, me mostrou duas coisas. Me mostrou que eu sou capaz hoje de monitorizar um paciente na casa dele. Então, eu consigo com que cada pessoa, hoje em dia, fique monitorizada, e eu tenho um monitor de CTI de cada pessoa monitorizado no meu celular. E com inteligência artificial. Então, eu consigo saber se a pessoa tem arritmia, se a pessoa tem algum problema no coração. E isso, muitas vezes, eu não preciso nem olhar, vem em alerta para mim. Então, a gente fez um trabalho de tecnologia interessante. Mas mais do que isso, porque isso vai ser um percentual pequeno das pessoas que vai usar. Enfim, eu não acho que a gente precise monitorizar muita gente, né, em termos de população geral. Mas mais do que isso, o serviço que a gente desenvolveu no sentido de você não precisar marcar um exame, ir num local, botar o exame, no dia seguinte retirar, e aí depois alguém vai laudar. E agora eu consegui, com essa história do isolamento social, criar um mecanismo do paciente receber um exame em casa, através de uma teleconferência, ele instalar o exame nele mesmo. Eu vejo na hora, porque o sinal é transmitido via satélite, está tudo bem, e depois ele deixa na portaria e alguém passa para pegar. Então, o serviço em si que eu acho que vai ficar de legado, entendeu? Foi importante, a gente desenvolveu tecnologia, a gente vai usar essa tecnologia para pacientes mais graves, né? Mas eu acho que o serviço em saúde, que é muito ruim, você vai lá, liga, demora 10 horas para ser atendido, e aí você marca, nunca tem horário, e aí quando você vai, você ainda espera 2 horas e tal. Então, acho que a gente agora permite ter um conforto maior na realização de exames em casa, como o eletro, como o Holter, como outros exames em cardiologia. Então, eu acho que de legado fica isso, sabe? Eu acho que algumas coisas vão melhorar. Telemedicina, com certeza, é um deles. Exatamente. Vamos partir para o segundo tópico para a gente discutir?
Vamos embora. A gente pode falar sobre... Tem tanta coisa pra gente falar, cara. A gente pode falar sobre atividade física pós-Covid, né? Como o paciente deve voltar. E aí entra muito a sua parte em relação às complicações cardiológicas, às arritmias, as coisas que podem acontecer. O que você acha? Qual o momento ideal? O que você acha sobre isso, cara? Eu andei lendo bastante sobre uma coisa chamada até... Fui convidado para dar uma aula numa liga acadêmica da Unig sobre síndrome pós-Covid. E, cara, é um universo gigantesco de alterações, que é uma doença com uma capacidade de um escopo de alterações gigantescas, né, cara? Que você tem desde manifestações vasculares até manifestações cutâneas que podem acontecer e levar a sequela, né? E só o fato dela ter esse potencial agressivo dela ser tão grande leva a alterações metabólicas muito grandes, como insuficiência adrenal relativa, vários sintomas parecidos como sintomas de fadiga adrenal, né, que não um termo muito entre aspas que a gente usa, né, mas que o paciente se sente mais cansado, mais indisposto, sintomas de doença crônica, que foi classificado como uma síndrome pós-Covid, que o paciente pode sentir durante muito tempo. O retorno à atividade física desse paciente que foi acometido por uma doença mais grave, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem acompanhada, tanto por um cardiologista quanto por um médico do esporte. E esse trabalho tem que ser muito próximo, muito junto, né? Por outro lado, cara, eu acho que a gente tem que aqui dar uma informação muito importante para as pessoas, né? A gente está aqui falando de um grupo específico, de pessoas que tiveram manifestações graves com Covid. Essas pessoas devem ter um atendimento antes de voltar. Agora, na maior parte dos casos, quando você tiver liberado pelo teu governo, na tua cidade, mete o tênis, amarra e vai. E faça. E faça. Não precisa passar por médico. Atividade física é remédio. Atividade Exatamente. Física, acabou aquela história. É claro, eu brinquei hoje com um paciente. Eu falei assim, um paciente meu me ligou hoje e falou, poxa, eu engordei pra caramba aí na pandemia. Você acha que eu tenho que fazer alguma avaliação antes de ir? Eu falei, cara, bota o tênis e vai. Agora, se você não estiver conseguindo botar o tênis, aí sim, né? Porque deu ruim. Aí... Eu tenho dois pacientes próximos que tiveram Covid há pouco tempo, mas eles são muito atléticos, eles tiveram uma alteração de performance muito recente que a gente conseguiu aí, ó. Tá aí, a Aline Capote. A Aline teve um quadro leve e moderado. E ela chegou para mim hoje e perguntou assim, Diogão, quando eu posso voltar? Eu falei, quando você completar a quarentena, volta. Volta normal? Volta normal. Você não teve manifestação pulmonar, não teve nada, a vida que segue, vambora. Consegue fazer, não está se sentindo cansada? Vambora. Atletas de alta performance que fazem endurance, né? ou triatletas, esses atletas eles têm um coração estruturalmente alterado, né? Então, quando você destreina eles, o coração tende a ficar menos hipertrófico, enfim. E aí, talvez, esses pacientes eles precisem de alguma avaliação também para voltar. Mas, mesmo uma pessoa que faz atividade física intensa, mas não é um atleta de alto nível, essa pessoa tem que amarrar o tênis e ir, ela não precisa de nenhum acompanhamento para fazer, né? Claro, se tiver alguma doença grave ou se foi acometido por um Covid grave, aí sim procura um médico, mas obviamente volta mais devagar para se sentir mais confortável, você vai ter perdido o condicionamento, muitas pessoas ganharam peso, então o risco de lesão aumenta. Mas assim, cara, nada que você não saiba, né? Assim, exatamente. As pessoas estão acostumadas. Contar até a minha experiência com isso, né, cara? Eu sou um atleta amador, né? Metido a besta, com quase 40 anos, mas eu tenho uma VO2 alta. Minha VO2 é alta, eu medi minha VO2 é muito alta, era 58, de VO2 a quase 60, minha VO2 de atlético, com cara de 40 anos, meu irmão, eu tô sobrando. Mas durante o Covid eu tive uma perda de 10 quilos. Eu perdi VO2 muita coisa. Quando eu voltei a treinar, eu tive o suporte da boxe, da CFP9, a Amanda, a Shuri, que está aí, que é minha coach, Pedro Marcos, o Tui. Eles me deram, os meus amigos, eles me deram suporte, cara, mas eu senti muita dificuldade de voltar. A ponto de, no primeiro dia que eu achei que eu poderia voltar a fazer atividade física, eu senti um desconforto tão grande que no dia seguinte eu estava fazendo um eco, trazendo um eco. Falei assim, cara, eu preciso fazer uma análise estrutural do meu coração para saber se está tudo bem. Relaxei, vi, não tem nada, é falta de condicionamento. Então, vamos embora.
comecei a respeitar um passinho de cada vez, todo mundo me ajudando, todo mundo respeitando, todo mundo, sempre eu tenho muitos amigos na boxe, né? Então as pessoas todas me motivando e, cara, demorei 45 dias para voltar ao ritmo que eu estava antes. Então, cara, você vê a repercussão da doença, né? Além da perda de massa magra, a minha perda de capacidade cardiorrespiratória foi muito grande. E a gente vê que o Covid ele é uma doença que é uma doença extremamente catabólica. Quem tem quadros moderados e quadros graves sofre demais com o catabolismo intenso que a doença causa. Então você acaba tendo uma repercussão física muito grande. E isso é difícil e demora para você recuperar. É diferente das pessoas que têm quadros leves e brandos. Os quadros leves e moderados são até que o CDC mudou as orientações de reclusão, que antes eram 21 dias. Eles são bem explícitos e falam assim, ó, quem teve caso leve e moderado, 10 dias depois do dia 1 sintomas, você está liberado. Não precisa fazer nada, toca a tua vida, pode tocar a tua vida, sair de quarentena, você não vai contaminar ninguém, vamos embora. Eu acho que é assim que tem que ser. Agora, o cara que teve um sintoma moderado, teve alguma repercussão respiratória, teve um quadro mais grave, dá uma freada, procura auxílio médico, porque você precisa saber se você está apto e como você vai voltar. E aí, assim, tem alguns trabalhos, e isso é uma impressão que a gente tem na prática clínica de quem está tratando o Covid, é que o corticoide ele vai diminuir a síndrome pós-Covid. Talvez as nossas indicações de corticoide se amplifiquem daqui para frente. Eu acho exatamente a mesma coisa. Sejam mais temporais, assim. Depois do 5º, 6º dia, corticoide. Assim, não é uma recomendação ainda, mas a experiência... Mas é um uso off-label que deve ser bem breve, a gente deve estar recomendando isso. Porque a incidência de pessoas que evoluíram com quadros mais graves e ficaram com sequelas pulmonares, neurológicas, respiratórias e que não usaram corticoides é muito maior do que no grupo que usou. Essa é a impressão, mas eu acho que a gente vai chegar a essa conclusão em breve. Também acho. Eu penso a mesma coisa que você. Eu acho que talvez entre todas essas drogas que a gente cogita que tenha papel em relação à modulação da doença, talvez o que começou como sendo a droga mais finalizada, que era o corticoide, quando a gente começou a ouvir a doença aqui no Brasil, a gente ouviu do pessoal da China falando assim, não usem corticoide. Foi a primeira coisa que a gente falou. E hoje a questão é totalmente diferente. A gente vê que o corticoide tem um papel muito importante na fase 3 da doença e talvez o agente tenha um papel muito importante na fase 2, na transição da fase 1 da fase 2. Quanto mais precoce, talvez, melhor o uso dele. Assim, tem acometimento pulmonar ou tem algum marcador inflamatório aumentado depois do 5º dia, eu faço. Inclusive, eu tenho uma paciente médica otorrino que estava aqui na live, a Marcinha, ela falou a mesma coisa para mim. Ela chegou no 7º dia de doença, ela começou a ter uma manifestação respiratória um pouquinho mais intensa. Eu falei, Marcinha, pode começar o corticoide. Eu acho isso importante, cara, e acho o seguinte, isso reforça. Você falou aí, você deu um gancho, né? A gente está falando aqui de atividade física e de Covid, mas não tem como deixar de falar da doença da Covid-19. Você falou uma coisa super importante, que a gente tinha recomendações antes, não usar corticoide, entubar o paciente precocemente, que não são mais recomendações de atualmente. A gente aprendeu com a doença, a gente aprendeu a tratar e melhorar a doença. Aprendemos com os erros, né? Tropeçando por conta própria, mas a gente aprendeu. Sim, e isso é importante passar para as pessoas, eu tenho falado muito isso, muito, que o pânico precisa diminuir. Por quê? Porque a pior das situações você vai pegar e vai ser tratado. E se você é acompanhada desde o início, e aí não importa se você vai tomar medicação A ou B, mas se você tem esse acompanhamento precoce, o que a gente chama de acolhimento precoce, né? A tua chance de evoluir com alguma complicação é muito, 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 muito baixa. Então, você aí que está me escutando e que eu estou vendo aqui que tem um monte de pergunta falando mas e aí, volta ou não volta à academia, volta ou não volta à aula, faz isso, faz aquilo. Bom, a gente aqui não vai resolver o mundo, mas, sim, fica tranquilo, eu não tenho nenhum problema aqui em dizer para você que Covid-19 tem tratamento, né? O índice de morte ou de complicação é um índice semelhante a outras doenças que a gente tem por aí. Por exemplo, se você for colocar na minha área, infarto agudo do miocárdio,
sujeito infarta. Ele para de fumar, começa a tomar aspirina, começa a tomar remédio para colesterol, coloca stent. Cara, isso diminui a chance dele infartar. Mas existe um percentual que vai infartar de novo. E aí a história natural da doença, que a gente não é Deus, a gente não consegue zerar a história. E a mesma coisa que está acontecendo com a Covid-19. A gente sabe tratar, esse tratamento ainda, infelizmente, não está difundido, mas você que tem informação, se procurar um médico precocemente, tem a chance muito grande de acabar com isso de uma vez e não ser nada demais, entendeu? Exatamente. Diminuir a chance de fazer qualquer sequela da doença. Então, isso é muito importante que fique para todo espectador que assista qualquer live que tenha a palavra Covid, coronavírus, entendeu? Exatamente. Só a Adriana está perguntando, ela está perguntando muito a questão de dose, quanto você usou. Adriana, isso é só observação, uma das perguntas aqui, mas isso me chama atenção. Isso é uma questão individualizada. Você tem que procurar auxílio médico. Jamais faça uso de qualquer substância por conta própria. Isso é o ponto mais importante. Sentiu, tanto é que todos os meus pacientes, estão todos aqui, a maioria está aqui, todos que tiveram Covid vêm direto para mim para procurar o primeiro auxílio e o acolhimento. E o fato de você tranquilizar ou orientar o tratamento precocemente faz toda a diferença. Mas jamais comece a se entupir porque minha tia mandou tomar o chá de não sei o quê. Minha mãe mandou tomar ivermectina. Meu pai mandou tomar não sei o que, não sei o que lá. Não toma nada se você não tiver um médico para te orientar. É isso aí. Não, e aí, por isso que é essa expressão acolhimento precoce, né? Porque isso pressupõe um contato com algum médico ou profissional de saúde que possa te orientar. Eu sempre também falo isso, eu repito, e eu vou falar aqui mais uma vez. As pessoas, elas sempre pensam na dificuldade. E aí fala assim, poxa, mas isso não é para todo mundo, não é todo mundo que tem acesso ao médico, é difícil. Não é difícil, não. Difícil é montar um hospital de campanha. Exatamente. É pegar um hospital e botar para funcionar em 20 dias, entendeu? Exatamente. Pô, telemedicina é um médico atrás de um WhatsApp, entendeu? Isso é telemedicina. Entendeu? Exatamente. E um médico pode dar conta de vários pacientes. Então, bem organizado, as coisas acontecem. E você é um cara, assim, muito acessível. Eu também sou. Eu acho que essa disponibilidade é uma coisa fundamental na medicina atual. Cara, que os pacientes confiam em você e eles vão fazer, lógico, com a participação deles próprios, né? Entendendo e participando, que é muito importante também, como fazer da melhor forma possível para ele. Eu acho que essa é a grande questão. Exatamente. E esse é o ponto, entendeu? É a gente tratar o paciente por inteiro. Você entender desde o estresse psicológico, do medo que ele está passando, das coisas todas, até a questão de você poder ajudar medicamente mesmo, entendeu? Ser médico é ser médico de gente. É o que eu falo para todo mundo, cara. É uma coisa muito além de consulta. Né? É muito além de você chegar e vomitar um monte de informação médica, de você chegar em um congresso, como você já foi, eu já fui palestrante de congresso, e falar para os seus pares, e dizer, falar bonito. Cara, ser médico é muito além disso, cara. É muito além de você sentar a bunda no consultório, pegar lá, ganhar o dinheiro da tua consulta e fazer. É cuidar de gente. Então, para cuidar de gente, a gente tem que ter empatia. Exatamente. E a empatia, por exemplo, o teu trabalho em rede social é um trabalho muito interessante, porque assim, né? Você vive aquilo ali. Dá para perceber que você prega aquilo que você vive, entendeu? Exato. Isso te conecta com as pessoas de uma forma muito grande. Né? Exatamente. Poxa, ver, cara, o teu médico sofrendo, fazendo dieta, fazendo crossfit. Exemplo, exemplo arrasta, cara. Claro, assim, eu tenho uma dificuldade com isso. Meu público é um público muito específico, é um público que tem arritmias cardíacas, né? Geralmente são pessoas mais idosas e a minha forma de conectar com as pessoas é através de uma disponibilidade, né? Através de contatos telefônicos. É isso aí. Mas para um público como o seu, cara, que é um público que está interessado em promoção de saúde, em perder peso, em ganhar massa, em envelhecer de forma mais saudável, ter essa conexão que você faz é absolutamente inspirador, entendeu, cara? Por isso que eu te falei no começo da live, assim, que eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu vi que você estava por esse caminho. E,
Mais uma vez te falo, tô felizão de fazer essa live aqui contigo, cara. Também, cara, a minha maior alegria, cara, é ter vocês, meus pares, reconhecendo isso e sendo meus pacientes, como muitos dos nossos amigos e você também vai ser. Essa, para mim, é a grande recompensa do trabalho bem feito, entendeu? Eu sei que os meus pacientes, eles confiam em mim, mas eles não têm... Uma coisa é você ter a confiança do leigo, que você está dando acolhimento, você está dando carinho, uma sensação de dever cumprido, mas você tem outra vertente, que é o reconhecimento dos seus pares. Isso é importante pra caramba também. E da mesma forma que você me reconhece como um bom médico, sempre te reconheci como, isso você sabe, como um bom colega e bom médico pra caceta. Eu tô brincando. Cara, bicho, vamos abrir as perguntas aqui? A gente tem 15 minutos, acho que tem pergunta pra caceta aqui pra gente responder. Então vamos embora. Eu vou começar a ler aqui. Vou subir aqui todas. Você vai catar na caixinha ou você vai passar? Tem algumas na caixinha, tem algumas aqui. Eu vou começar a passar aqui para cima e para baixo. Eu vou mandando para você. A gente vai respondendo. Tô catando aqui as primeiras perguntas, a galera entrando e a galera vai começar a perguntar já já. Academia com Face Shield. O que você acha? Bullshit! Pô, pelo amor de Deus, né? Pô, assim, passa do limite do razoável, gente. Sinceramente, cara, pelo amor de Deus, né? Assim, passa se não é sempre para usar Face Shield, cara, pô, é melhor entre o Face Shield e a máscara, não usa nada, né, cara? Não vai adiantar nada. Você vai chegar igual um papagaio lá com a Face Shield. A Face Shield simplesmente te protege de tomar uma catarrada na cara. Exatamente. Só se o cara chegar e tossir na tua cara, cuspir em você. Isso, porque a máscara, ela tem todo o mecanismo de filtragem do vírus. A Face Shield é uma barreira mecânica que é um pouquinho maior e protege o olho também, né? Que seria uma porta de entrada, né? Então, exatamente. Assim, cara, olha só. Mais uma vez eu falo. O que mata as pessoas na Covid-19? A primeira coisa é o tratamento tardio. Então, aquela história de procurar o hospital quando você tem falta de ar, esquece. Você vai ouvir isso no aeroporto, você vai ouvir isso em algumas recomendações, esquece. Porque é isso que mata na Covid-19. E a outra coisa que mata é a cabeça. Não mata, talvez, fisicamente, no sentido de teu coração parar de bater. Mas, assim, o índice de depressão, até o índice de suicídio mesmo, né? Ele está muito, muito, muito alto. Assim. As pessoas estão descompensando a cabeça completamente. Então, assim, poxa, você ter um contato do médico, ser bem orientado, estar seguro em relação a uma doença que existe e que o risco de pegar vai acontecer, mas que, se tratada precocemente, a probabilidade de resolver é muito alta. Manter o teu sistema imune alerta com atividade física, se alimentando bem, tentar dormir bem. Cara, não tem muito erro. A gente vai passar por isso numa boa, entendeu? A maior parte de nós vai passar por isso numa boa. Exatamente. Não tem como a gente ficar adivinhando. A gente tem que pegar o que a gente tem e meter bronca, ir para cima do vírus, entendeu? Assim, é isso aí, pô. Não tem o que fazer. Não dá para se apequenar e ficar esperando as coisas acontecerem. A gente tem que ser mais ativo em relação a isso. É isso aí. Esse medo, assim, isso está mudando, sabe? Eu vejo até pelo comentário das pessoas, né? As pessoas, assim, elas ainda muito estressadas, mas tem outras que já estão se encorajando mais. Já, mais tranquilos. Viver essa vida. E eu falo isso muito. Eu falo isso muito para os meus pacientes, exatamente isso. Eu acho que na situação atual, como a gente está tomando os cuidados e a gente já tem um certo nível de imunidade de rebanho, tem muita gente criando barreiras, a exposição das pessoas que estão se infectando agora é uma carga viral muito pequena. E aí você está vendo, e a gente está vendo isso agora, né? As pessoas estão adoecendo com quadros muito mais brandos, a gente está dando diagnósticos muito mais leves, que se não fosse o Covid ia passar desapercebido, você nem ia saber que era Covid, mas a gente, por questão médica, você tem que fazer o PCR, notificar, fazer a notificação compulsória, aquele problema todo que a gente sabe que a gente tem que fazer. A gente acaba dando diagnóstico mais vezes de casos mais leves. E os CTIs continuam vazios, os quadros graves estão desapareceram, a mortalidade em queda vertiginosa. Então, isso é mais um sinal que a doença está se apequenando, as medidas já foram tomadas, as pessoas que tinham que adoecer já adoeceram e a gente está restringindo isso. Então, cara, talvez seja esse o momento mesmo. Se a Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, olha só, eu tenho certeza, não tenho como provar, mas tenho certeza interna de que a imunidade de rebanho já chegou lá. Eu também tenho isso. De frente do Lourenço Jorge. O Lourenço Jorge tem pouquíssimos casos. Outro dia, num plantão lá,
chegou mais gente que brigou por conta da máscara, que é uma coisa importante, né? Sério, pô, os dois caras saíram na porrada porque um tava de máscara. Tô falando sério. De Covid não tinha ninguém, mas tinha um maluco com supercílio rasgado, né? Pois é, os caras saíram na porrada por conta de máscara, entendeu? Que um não usava, e aí que espirrou na mulher do outro, que não sei das coisas. Eu tô falando sério, é sério isso, do que caso especificamente de Covid. Então, assim, cara, pô, a Barra da Tijuca, cara, não é possível que não esteja protegido. Porque senão o Lourenço Jorge estava explodindo. Tava lotado. Tava explodindo, entendeu? Agora, outra pergunta aqui. Se alguém com coronavírus esteja na academia sem máscara... Fala Sobral, Sobral. Se alguém com coronavírus na academia estiver sem máscara e eu também, eu tenho chance de contrair o vírus caso o portador não tome as medidas protetivas? Caso você e ele não tomem as medidas protetivas, sim. Então, sempre lave a mão, não compartilhe material, acho que é por aí. É isso aí. Vamos lá. Aqui uma Adriana, sou totalmente leiga, mas percebo que esse vírus definitivamente não pega todo mundo. Pessoas com o máximo de cuidado são contaminadas e outros zero cuidado até agora nada. Isso tem alguma explicação? Não, isso aí é uma coisa observacional. Mas a gente vê pessoas também que não tomam cuidado tendo o Covid, tendo a doença, né? Imunidade de rebanho, a gente já falou. É importante falar uma coisa de imunidade de rebanho, tá? Uma coisa muito importante. A gente tem 3 tipos de imunidade para a Covid-19. Isso, muito bom você falar, cara. Que é a imunidade celular, enfim, que é como se a gente tivesse várias armas no Covid, né? Então, eu posso, dentro do meu sangue, matar o vírus com revólver, com faca, com, sei lá, espingarda. Espingarda e um tiro de canhão. Mede aquela sorologia do GM, do IgG, a gente está medindo uma dessas armas. Então, tem várias armas. Então, a grande verdade é que o IgM e o IgG, elas se dão positivo. A gente valoriza, mas dando negativo, a gente não necessariamente não está imunizado. Entendeu? Então, é o que eu tento falar para todo mundo. As pessoas buscam um teste positivo. Eu quero ter IgG positivo. Eu falei, calma, bicho, não é assim. É melhor você ter um diagnóstico positivo e estar curado do que você ficar buscando anticorpo atrás de anticorpo. Não é assim que as coisas funcionam. Não, é perfeito, cara, é isso aí. E uma outra coisa importante é o seguinte, cara, eu sempre gosto de falar também isso para as pessoas, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não também faça exame demais, né? Porque os exames, eles acabam atrapalhando às vezes. Então, a gente está fazendo muito exame, vendo muita coisa que a gente não veria, que não tem nenhuma repercussão clínica, não tem nenhuma implicação clínica, né? E aí as pessoas perguntam, eu quero fazer PCR, aproveita e vou fazer aqui o sódio, o potássio, ver a testosterona, ver isso, ver aquilo. Sim, isso nesse momento de pandemia tende a mais atrapalhar o sistema de saúde. Com certeza. Então, sim, vamos ter cuidado com os exames também. Mas, vou escolher aqui uma pergunta aqui. Vai lá, Gui. Quando eu não estou mais transmitindo o vírus, só contar 14 dias depois dos sintomas, precisa fazer exame? Então, boa pergunta. A recomendação caiu de 14 para 10 dias, né? Hoje em dia, a gente considera 10 dias depois do teu primeiro dia do sintoma ou depois do primeiro dia que o PCR ficou positivo. Então, essa foi uma recomendação americana que chegou para a gente que mostra que o vírus não tem tanta transmissibilidade temporal como a gente achava no começo. A gente achava que eram 21 dias, inclusive, às vezes no início 30 dias de afastamento, a gente era muito mais cauteloso, hoje a gente vê que as coisas estão meses, né? Mudaram muito. Apesar do vírus morto poder ficar na tua narina até 12 semanas. Exatamente. Por isso que não é recomendado fazer o PCR de novo. Que o PCR pode continuar dando positivo indefinidamente. As pessoas falam assim, eu tive Covid de novo. Não, você não teve Covid de novo. É o mesmo vírus que você teve antes. Isso, não, vocês entenderam isso? Assim, tive Covid. E aí, se eu ficar te testando, o exame vê um pedacinho do gene do vírus, que vai estar, se o vírus estiver vivo ou estiver morto. Então, vai continuar aparecendo no teu exame que o vírus está lá, mas o vírus está morto. Então, em algumas pessoas, isso pode acontecer em até 12 semanas, 3 meses, com um exame positivo.
Por isso é que, se você não for profissional de saúde, se você não está clinicamente sentindo nada, não tem por que ficar se testando, principalmente se você já Perfeito, teve Guilherme. Covid. É isso aí. Perfeito. E a gente vê muito isso, né? Alguns relatos de internet, de Facebook, das pessoas falando assim: o fulano de tal teve Covid 2 vezes, que ele deu 2 testes positivos. Não, gente. Na verdade, o primeiro teste foi positivo. Ele teve um outro quadro, provavelmente um quadro de influenza. Ele fez o teste de novo e o teste deu positivo porque era o vírus que ele tinha tido antes, que está morto. Então não é bem assim. Essa pergunta é legal, cara, da Cavalcante Ana. 53 anos, hipertensa e bariátrica. É seguro caminhar no parque? Super Ana, seguro. é Super seguro seguro. sempre fazer atividade física. Se você tomar os devidos cuidados em relação a sair do seu prédio, lavar as mãos, não contaminar, não se contaminar, é seguro e saudável. Você tem que fazer atividade física. Você tem que se exercitar, porque você tem duas comorbidades, você é hipertenso e você é bariátrica. Então você tem que se cuidar em relação à sua capacidade cardiorrespiratória. Cara, isso é muito importante. Olha, a gente tem aqui um médico especializado em medicina esportiva e um outro cardiologista especializado em arritmias cardíacas. E a gente não pode colocar empecilhos na atividade física de ninguém. Avaliação, contraindicação, restrição é sempre a exceção. Mete bronca, vai fazer atividade física. O sedentarismo, esse sim, a obesidade, essa sim, são inimigos. Então, quem nunca ouviu falar que a obesidade é um fator de risco, na verdade não é fator de risco, tá? Isso é uma coisa também interessante da gente esclarecer. O cara que é obeso, ele não tem uma chance maior de pegar o coronavírus. Ele tem uma chance maior, uma vez tenha pegado, de evoluir mal. Então, é um fator de pior prognóstico. Por isso que a atividade física ela tem uma importância ainda maior, né? Porque você reduz a obesidade. Por isso que o trabalho que você faz não pode parar. Porque você tratando os pacientes de forma preventiva, fazendo com que eles tenham perda de peso, isso vai refletir provavelmente se esse paciente pegar a Covid-19 em ter uma doença mais branda. Exatamente. Olha, outra pergunta legal aqui. Por que tantos profissionais de saúde morrendo? A carga viral é determinante? É determinante. Com certeza é determinante, é o meu caso, né? Eu quase morri, eu tive uma exposição à carga viral altíssima e realmente a carga viral a gente sabe que é um fator determinante de gravidade. Esse sim é um fator determinante de gravidade. Pois é, ou seja, se você receber uma escarrada na cara, uma tossida na cara, é muito pior do que se alguém botar o dedo aqui no teu cantinho do olho, entendeu? Porque exatamente. você está recebendo menos vírus. A Ana Helena está perguntando se acordar com o ouvido tapado, sensação de subir a serra, pode ser o sintoma? Não. Isso aí pode ser a sinusite, pode ser alguma congestão. Os sintomas continuam sendo sintomas clássicos. Isso é uma coisa também importante, né? A gente não pode supervalorizar outras coisas achando tudo que é coronavírus. E também a gente, assim, por isso é que o contato médico é muito importante. O contato médico é muito importante. Isso aí. Você não pode achar que numa época de pandemia você começar a tossir é crise alérgica. Não, é coronavírus até que se prove o contrário. Agora, se você tem uma sensação de ter subido a serra e o teu ouvido, você acordou com o ouvido tapado e melhorou 10 segundos depois, isso não é coronavírus. Mas, às vezes você está ansioso, confuso, e você não é obrigado a saber isso. Então, e somatiza um monte de coisa, né? Um acessível te ajuda muito. Guilherme, a gente tem 1 minuto e meio, dá para a gente responder mais 2 perguntinhas rápidas aqui. Eu vou escolher aqui, ó. Se a pessoa está com Covid e não tem sintomas, ela só sabe se ela fizer o exame. Na verdade, se ela não tiver sintomas, é difícil de saber. Se ela está com sintomas, a gente faz o exame para dar o diagnóstico, né? E não tem sentido testar sem ter sintomas. Né? Com PCR, o PCR específico não tem sentido a gente ficar testando assintomático. Cara... A Ana Aline, última perguntinha aqui, ela perguntou: posso ter Covid sem saber? Sinto muita dor muscular. Na maioria das vezes, sim, mas a dor muscular é um sintoma inespecífico. A gente tem que se cuidar com sintomas específicos, os sintomas cardinais, né? Febre, mialgia, anosmia, falta de gosto, dor muscular, cefaleia, febre baixa, sensação de calafrio, etc. Pô, meu amigo, passou rápido. Tá acabando, passou rápido. Pra caramba. Temos aí quase 70 pessoas com a gente, às 10 muito horas, bom, às cara. 9 horas da noite. Muito cara, bom, eu queria... Aliás, 30 segundos. Se despede. Então, meu amigo, bom te ver.
sigam o Diogo aí no Instagram e a gente Isso aí. está super disponível para responder vocês. Um abração Gente, aí. Tamo junto. foi um prazer te receber, cara. Você sabe que você é meu amigo do coração, te respeito demais como médico, foi ótimo. A gente tem que fazer isso mais vezes. Vamos para a próxima. Galera, obrigado por todos aí. Um beijo. Eu vou deixar a live salva.